Saúdo a todos e a todas. A aula de hoje será sobre Nietzsche e Epicuro. Como Nietzsche constrói a sua filosofia do espírito livre e como, para construir no mundo moderno a filosofia do espírito livre, Nietzsche retorna a Epicuro, que era chamado também o filósofo do jardim, e Epicuro, que tem uma proposta de vida feliz, de como relacionar prazer e dor com a felicidade. E esse tema é mais importante nos tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, aqui no Brasil especialmente, em que a questão do prazer e da felicidade é algo difícil de ser atingido. Mas é para isso que nós estamos aqui, e Nietzsche, retomando Epicuro, nos ajuda a dar elementos filosóficos para a construção de uma vida feliz. Eu vou dividir a aula de hoje em 3 partes. A primeira dela vai ser como Nietzsche constrói a sua concepção própria de espírito livre, e aí situando a mudança que tem em Nietzsche desde a sua juventude, que foi o que nós vimos até agora, para a segunda fase do seu pensamento. A segunda parte da aula vai ser como Nietzsche interpreta Epicuro, em 3 obras principalmente: Humano Demasiado Humano, Aurora e a Gaia Ciência, que são as obras que formam o chamado período do espírito livre. E a terceira parte, que nós vamos ver um vídeo, Epicuro e a felicidade, vai ser propriamente o que Epicuro pensava sobre o prazer e sobre a felicidade, e que relações se estabelecem entre Nietzsche e Epicuro, quais são as semelhanças e diferenças que os 2 filósofos, o antigo e o moderno, compreendem. Passo então a primeira parte, como Nietzsche constrói a sua filosofia do espírito livre. Para situar, nós vimos que o jovem Nietzsche ele tem uma compreensão do que é a busca da vida feliz, principalmente em relação a Schopenhauer, como ele compreende Schopenhauer como educador, como um mestre que seria um modelo para a compreensão de uma vida dedicada à verdade, com algumas virtudes, à honestidade, aplicada ao mundo moderno. Isso nós vimos ainda em nossa segunda e terceira aula. Mas Nietzsche depois ele acaba rompendo com a filosofia, com o pensamento e com o pessimismo de Schopenhauer, e acaba propondo um novo modo de filosofar, que vai ser a filosofia do espírito livre. Então, o primeiro período, a primeira fase da filosofia de Nietzsche é chamado pessimismo romântico, em que Nietzsche está muito próximo ao pessimismo de Schopenhauer e aos dramas musicais de Wagner, que era também o seu grande amigo. E os principais escritos dessa época foram O Nascimento da Tragédia e As 4 Considerações Extemporâneas, que nós vimos um pouco, a terceira, Schopenhauer como educador. Mas, com o passar do tempo, Nietzsche percebeu que o seu projeto, que era um projeto estético de construir uma nova forma de vida no mundo moderno, a partir do pessimismo de Schopenhauer e da música de Wagner, não teria chances de dar certo. E ele passa por uma grande crise, que também é um período que ele fica bastante doente, fisicamente e emocionalmente. E Nietzsche acaba rompendo com os mestres que ele mais estimava na sua juventude e procura seguir o seu próprio caminho. Então é o caminho do Nietzsche filósofo, Nietzsche o filósofo errante. E é uma mudança radical. Nietzsche acaba ficando doente, acaba deixando o cargo de professor na Universidade da
da Basileia. Ele foi, na verdade, aposentado por estar sem condições de continuar dando aulas e pesquisando. E ele começa a ter uma vida errante, que é a chamada filosofia do espírito livre. Nietzsche viaja muito pela Suíça, pela Itália, pelo sul da França, de pensão em pensão, buscando um clima mais favorável, tratamentos médicos, dietas, para ter uma vida mais saudável. E foi durante esses anos, como filósofo errante, nos anos seguintes, de 1878 até 1882, nesses 4, 5 anos, que a gente constrói a filosofia do espírito livre, que possui 3 principais obras, que nós veremos brevemente hoje: O Humano Demasiado Humano, a Aurora e a Gaia Ciência. E depois nós não vamos tratar o terceiro período, que é a filosofia madura de Nietzsche, que se inaugura com Assim Falou Zaratustra, e as obras que nós mais conhecemos, mas que nós não vamos tratar hoje. Eu só queria colocar, então, essa grande mudança que tem no pensamento de Nietzsche e o que significa propriamente a filosofia do espírito livre e como essa filosofia ela possui, está preocupada em estabelecer uma nova arte de viver. E com isso, passamos então a essa breve transição, só para situar então. O jovem Nietzsche, ele acreditava que somente através da arte e da arte da bela aparência, das belas formas e das ilusões artísticas, juntamente com a arte da embriaguez, que é a arte dionisíaca, o ser humano pode triunfar sobre os sofrimentos que envolvem a vida. E Nietzsche diz nessa obra, O Nascimento da Tragédia: somente como fenômeno estético, a vida e o mundo podem ser afirmados eternamente. Eu vou repetir, porque é importante. Somente como fenômeno estético, como arte, a vida e o mundo podem ser afirmados eternamente. Então, a arte está no centro da vida. E a arte, com tudo que ela envolve, ilusões, a mentira, o erro, a beleza, são as únicas formas de afirmar a existência, de superar as dores do mundo e a fugacidade, a transitoriedade da vida do indivíduo. E o projeto de Nietzsche era tratar da ciência a partir da ótica da arte, e a arte desde a perspectiva da vida, ou seja, é um projeto de afirmar a vida a partir da arte. É uma arte de bem viver. E qual é a mudança que ocorre, então? Com essa obra que eu já falei, O Humano Demasiado Humano. Aí Nietzsche diz, eu não proponho mais o modelo da arte trágica grega antiga, mas eu proponho uma nova imagem de homem, o espírito livre. E a principal característica do espírito livre, de sua filosofia e de sua arte de viver, é a sua atitude ousada de libertação de todas as normas, de todas as amarras, de todos os grilhões correntes que nos aprisionam à tradição, ao passado, ou seja, os erros da tradição metafísica, da tradição religiosa e da nossa cultura, até certo ponto. Então, basicamente, o espírito livre é alguém que, de modo decidido, quer se libertar de normas e convenções que limitam e aprisionam a vida humana. E como Nietzsche estava um tanto doente e um tanto desiludido em relação ao mundo moderno, em relação aos seus mestres, ele renuncia em grande parte à vida ativa, ao seu cargo de professor, ao seu envolvimento com projetos culturais e artísticos, e ele se retira, vai lá para as montanhas da Suíça, o filósofo errante, o viandante, o andarilho, e renuncia a quase tudo aquilo que os seres humanos da época conferiam valor, sentido. E como Nietzsche diz em Um Mundo Demasiado Humano, no parágrafo 34, o espírito livre, e ele se sentia um espírito livre, se apega ao estado mais valioso e desejado
daquele livre e destemido pairar sobre homens, sobre costumes, sobre leis e sobre as estimativas das coisas precedentes. Então seria semelhante a um viandante que do alto de sua montanha ele contempla no vale todo o mundo humano e tem distância disso um certo desprezo, tem distância em relação aos que os homens costumeiramente avaliam e pensam. Cada um de nós, com sua situação própria de vida, carrega consigo uma disposição íntima à liberdade do espírito. Isso aproxima Nietzsche de Epicuro, como veremos depois. Cada um de nós tem uma disposição íntima para ter liberdade de espírito. Epicuro vai dizer para a liberdade exterior. Basta coragem e disposição para isso. Então, em que consiste a liberdade de espírito? A libertação progressiva e radical de todas as cadeias que prendem o espírito livre à vida e ao erro, parece ser completamente negativa no ponto de partida, parece ser vazia de qualquer conteúdo filosófico, porque o espírito livre quer se libertar de tudo o que aprisionava, mas ele vai viver a partir de quê? Essa é a questão. A questão em que consiste, em termos positivos, essa libertação que propõe o espírito livre. Ele possui uma disposição interna, interior, de se dedicar completamente ao conhecimento e à busca da verdade. É um certo ascetismo, são exercícios, são hábitos que, de modo modesto, limitando-se às pequenas alegrias da vida, seria possível construir uma vida feliz. Então Nietzsche começa com muito pouco, ele quer se libertar do passado e ele quer encontrar alegria com as pequenas coisas da vida e aos poucos construir um novo modo de vida. Semelhante a Epicuro, Nietzsche busca a felicidade na autossuficiência da vida, na vida bem investigada, bem analisada, e nos amigos, amizade, que será um valor para os dois filósofos. Assim, Nietzsche vai construir, com seu espírito livre, o cuidado de si, inspirando-se em Epicuro. Nietzsche reconhece que Epicuro foi o inventor de um modo de filosofar único. Isso ele coloca em várias obras, O Mundo Demasiado Humano, na parte O Andarilho e Sua Sombra, e nas Opiniões e Sentenças. E ele concorda que a ênfase da filosofia de Epicuro está na ética, mas é uma ética que tem um caráter mais quietista, mais contemplativo e menos ativo. Por quê? Porque Epicuro defende a ataraxia, a imperturbabilidade, que é a ausência de perturbações da alma, como a gente coloca em Gaia Ciência. A ênfase estaria em um ascetismo filosófico, em exercícios do corpo e da alma, em um egoísmo refinado, uma preocupação consigo mesmo, que motivariam o retiro, tanto de Nietzsche quanto de Epicuro, da agitação do mundo social da época. Então, Epicuro retirou-se da vida agitada de Atenas para, digamos assim, fora da cidade. Ele construiu um jardim, onde ele constrói a sua escola filosófica retirada do mundo agitado. E Nietzsche vai para as montanhas, onde ele vive boa parte da sua vida solitário. E Nietzsche diz que ele teria também o seu jardim semelhante a Epicuro, e que no retiro do jardim seria possível cultivar amizade e autossuficiência. Nietzsche diz que a vida do sábio, semelhante a de Epicuro, seria construir uma grande fortaleza fechada para o mundo, mas que teria portas que seriam abertas somente para os amigos, para aqueles que querem partilhar desse modo de vida. Epicuro procura, então, compreender a vida. A meta da vida é conseguir a felicidade. Para Epicuro, a vida feliz é uma vida sem medos,
e com poucas necessidades. Quanto menos necessidades tivermos, mais condições teremos para satisfazê-las. Por isso, Nietzsche vê que Epicuro é um filósofo que tenta dar conta da finitude da existência humana e forneceria várias receitas para que o ser humano tivesse satisfação na existência. A tarefa seria a de atingir o prazer na vida por meio de exercícios ascéticos, do cuidado e do cultivo de si mesmo. A gente diz na obra que compõe o modo demasiado humano, o andarilho e sua sombra, seria possível assim construir as leis mais elementares do corpo e da mente, a divisão do dia, a alimentação, o sono. É aquela ideia que depois temos um ditado latino, a expressão mens sana in corpore sano, uma mente sadia num corpo sadio. Com isso, Nietzsche quer se libertar das necessidades metafísicas, morais e religiosas para cultivar pensamentos que aquietam, que iluminam e que elevam a existência humana, ou seja, reduzir as necessidades humanas e cultivar pensamentos que façam bem para o corpo e para a mente. Ele reaviva com isso a concepção antiga da ética centrada em si mesmo, a ética do cuidado de si, que é também a ética de Epicuro. E é um projeto semelhante, como veremos depois, ao de Foucault, que quer construir uma ética do cuidado de si, que é também uma estética da existência, mas isso veremos depois. E Nietzsche, a partir de Epicuro, quer construir uma terapia filosófica, em sentido forte do termo. Como um pensador do século XX, Pierre Hadot, um francês, coloca, né, essa preocupação de uma terapia filosófica, que é uma preocupação de muitos filósofos antigos, Epicuros, estoicos, Sócrates, assim por diante. A terapia filosófica, segundo Hadot, preocupa-se com a cura de nossas vidas e com o prazer na existência. A diferença de Epicuro, Nietzsche desenvolve uma terapia para as doenças da alma sob condições modernas de controle social e disciplina. Isso é simples, porque Nietzsche tem que dar conta dos problemas de sua vida, de sua época. E era uma vida bem diferente do que a vida de Epicuro, né, que vivia na Grécia no século IV antes de Cristo. Mas, apesar dessas diferenças, Nietzsche estima Epicuro pela ênfase que ele fornece num estilo de vida modesto, simples. E também por Epicuro conceber a filosofia como um tipo de atividade prática. Isso Nietzsche reforça na obra Aurora, em vários parágrafos. Então, a filosofia é uma atividade prática, ética, e não é um discurso teórico, isso que importa. Então, temos em Epicuro uma afirmação da vida, isso que importa para Nietzsche. O bem supremo a ser desejado é a libertação das dores corporais e dos tormentos da alma, a ataraxia, essa imperturbabilidade, a tranquilidade psíquica da alma. É uma perspectiva em primeira pessoa. Eu quero cuidar de mim mesmo, eu quero ajudar os outros. E essa perspectiva seria uma fonte significativa para dar valor e sentido à vida de cada um, para preencher o vazio da vida, que os antigos falavam o horror vacui, o horror ao vácuo, ao vazio. É uma forma de preencher a vida com alegrias e prazeres e não com desgraça. Epicuro foi um hedonista, buscava o prazer, né? Em grego o prazer é hedoné. Mas esse prazer não é um prazer meramente físico, um prazer fugaz, mas é um prazer que está ligado à virtude. Epicuro foi hedonista porque ele acreditava no valor moral da vida e porque ele procurou estabelecer um estilo de vida modesto,
é um modo naturalista de pensar e de viver. Viver conforme a natureza, sem inventar necessidades sem sentido, e que trazem dor e frustrações. E Nietzsche diz na Gaia Ciência, em Um Mundo Demasiado Humano, Epicuro nos ensina o prazer na vida e o valor da autossuficiência, naquilo que nós podemos depender somente de nós mesmos. Então, essa é a figura de Epicuro que Nietzsche aqui tenta reavivar no mundo moderno para dar conta desses problemas que estariam próprios ao século XIX, que em larga medida são também os nossos problemas. E com isso queria colocar que o termo grego epikouros quer dizer aquele que ajuda, aquele que se dedica a ajudar os outros. E essa foi a vida de Epicuro. Epicuro teve uma vida sofrida, teve bastante doenças, mas apesar de seus sofrimentos, ele jamais perdeu o humor e sempre era muito disposto, bem-humorado, e ele fundou o Jardim, que era uma casa em que as pessoas viviam, moravam e partilhavam muitas coisas, justamente nessa perspectiva de ajudar os outros a ter uma vida feliz, até porque ele era um modelo, ele mesmo tinha conseguido em si mesmo ter uma vida feliz. E essa é a questão. É preciso ter uma riqueza interior, um autodomínio, cultivar virtudes, para poder ensinar aos outros como ser feliz. Porque alguém que só vive se queixando da vida não pode querer ensinar os outros a ser feliz. Por isso, terminando então essa parte, Nietzsche concorda que essa concepção que Epicuro tem de filosofia como ética é também a concepção de Nietzsche. Então, a filosofia seria um meio, seria útil e valiosa para obter a felicidade. O prazer está no centro do pensamento de Epicuro e a busca por uma vida, digamos assim, feliz, com autodomínio e autossuficiência está no centro da filosofia do espírito livre. E só que haverá diferenças em como buscar a felicidade em Nietzsche e Epicuro. Primeiramente veremos como Epicuro busca essa felicidade, para depois vermos que diferença há entre Nietzsche e Epicuro. Mas primeiramente veremos o vídeo Epicuro e a felicidade, como Epicuro buscou a felicidade. Ever since ancient times, human beings have looked to philosophy for the secret of happiness. But few philosophers have come up with more suggestive or more relevant answers than one born on the Greek island of Samos, off the coast of modern Turkey, 341 years before the birth of Christ. His name was Epicurus. Very little about him has survived. All of his books have been lost across the centuries, leaving his philosophy of happiness to be reconstructed from just a few fragments. Epicurus believed that we could all find a way to be happy. The problem was, quite simply, that we were looking in the wrong place. Unlike many philosophers, Epicurus's idea of happiness actually sounds rather fun. He didn't think we should feel guilty about wanting to have a pleasurable, enjoyable life, and promised that he could show us how to. Of course, you might wonder why you need a philosopher at all to teach you how to have a good time. We seem to think that the key to happiness is really pretty easy. It's all about having a lot of money. So we can come to places like this and go shopping. But before we reach for our wallets, Epicurus wanted us to stop and think. It's easy to imagine that money can solve everything, but can it?
Epicurus was committed to a life of happiness. He liked sex, laughter and beauty, but crucially spent his time pointing out that happiness is in fact rather a tricky issue. And a philosopher might help you to find it more easily than a credit card ever could. That Epicurus was in favour of pleasure at all shocked many of his ancient Greek contemporaries. His philosophy became synonymous with a lotus-eating lifestyle. To this day, people who love luxurious eating and drinking can sometimes be described as Epicurean. In fact, that's a complete misunderstanding. Epicurus thought we needed to be happy was freedom, and in order to achieve it, he and his friends decided to leave Athens altogether. For them, to be free meant to be financially independent, economically self-sufficient, not answerable to horrible bosses for their income. So they resolved to leave city life and its competitive and gossipy atmosphere behind them once and for all. So they left Athens and started what could best have been described as a commune. We must free ourselves from the prison of everyday life and politics, Epicurus wrote. And that's precisely what they did. The life was simple, but at least they enjoyed their freedom. They didn't mind if they looked shabby or didn't have as much money as other people, because they were self-sufficient and had gained their independence from what other people thought. There was, in the financial sense, nothing to prove. Epicurus believed there was a third ingredient necessary for happiness, and that was an analysed life, by which he meant a life in which we take time off to reflect on our worries, to analyse what is troubling us. Our anxieties quickly diminish if we give ourselves time to think them through. And to do that, we need to take a step back from the noisy distractions of the commercial world and to find time and space for quiet thinking about our lives. Of course, having loads of money has never made anyone unhappy, but I think the lovely idea in Epicurus is that if you're denied money for whatever reason, and yet you have his three goods, that is, you've got friends, you've got an analysed life, and you're self-sufficient, then you'll never be denied happiness. And conversely, if you've got loads of money, but you're lacking friends, you haven't got a self-sufficient life, you're not doing a lot of analysing, then you'll never be happy, according to Epicurus. So if we try and draw this relationship between happiness and money on a graph, imagine that on this side of the graph, you've got levels of happiness, happy you are, and then on this side, you've got levels of income. Now for Epicurus, so long as you've got enough money to provide you with the essentials of life, you can start to be happy fairly early on if you have his three goods. And you won't get any happier the more money you accumulate. Level of happiness stays pretty steady. However, if you've got loads of money and yet you haven't got any friends, you're not self-sufficient, you've got loads of anxieties, then your level of happiness is going to stay very flat. And I think that's a lovely and consoling idea for anyone who's either worried about the fact they may lose their money or is denied the chance to make any. But if the ingredients of happiness are so simple, why aren't more of us actually happy? Epicurus blamed advertising. As we've just seen, advertising can be enormously seductive. It tends to make us feel that there are all sorts of things missing from our lives. But Epicurus insisted that we only need three things to be happy: friends, freedom, and an analysed life. If he's right, why then do we want to shop so much? Epicurus's answer would be that the commercial world slyly associates the things it wants to sell us with the things it knows that we need. So, for example, this might persuade us to buy Bacardi, but only by blurring the fact that it's really the friends we're looking for. This one tries to sell us perfume by naming it after the thing we're all really after: freedom. And this one flogs us whiskey by promising the calm resolution of our problems that only an analysed life could bring us. And it's this blurring of our desires that makes us so confused about what it is we want. What are the most important things that make you happy? The people around me. If they're happy, then I'm happy. And like if work's going good, then that makes me happy as well. But do you ever think, what if I threw all this away?
through all that way, all these jumpers, and just concentrated on getting the work right, getting the family and friends right, I would never have to go to the Trafford Centre again. Yeah, because if I shop to cheer myself up, Yeah. if I'm already happy, then I don't need to cheer myself up to Right. so. At the minute, I'm fairly happy, so admittedly I'm not shopping quite as much as what I used to, but who's to say that next week something might happen and then I'll just have to give it a shot. Epicurus may have lived more than 2,000 years ago, but he would have understood the pressures that make people like Stephen shop so much, and he had a bold and practical solution to counter them. The place to find it is here, in a dusty and remote corner of southwestern Turkey. That Epicurus should still speak to us at all is something of a miracle, as every one of the 300 books he wrote has been lost. But his philosophy developed into a kind of creed, almost like a religion, and remained popular for some 400 years. Epicurean communities were founded in places like this all across the ancient world, and it's largely thanks to them that fragments of what Epicurus wrote have survived. I've come with local archaeologist Mustafa Adak to see the ruins of the ancient town of Oynoanda. Oynoanda was once home to 25,000 people, a place with a lavish theatre, a busy marketplace or agora, and a huge aqueduct. It was also home to a follower of Epicurus's philosophy, one of the wealthiest citizens of the town, a man called Diogenes of Oynoanda. Around the AD 120s, this Diogenes took a highly unusual decision. He paid for an enormous wall to be put up, as part of a giant structure known as a stoa, on which he had inscribed Epicurus's entire philosophy of happiness, so that all the citizens of his town could learn and be inspired by it. So where are we walking now? We're walking now in the old agora of Oynoanda, where Diogenes had his stoa. What we're seeing now is there's bits of the wall. The stoa was broken up by earthquake, most probably, and there are more than 200 fragments of the inscription. This is one of the fragments. This is the beginning of the inscription. And this is where Diogenes tries to explain why he put up the wall in the first place. Yes, he's saying that if there were one or two persons who are lost, he could educate them personally. But Right. there are many people, so he decided to put up the stone. Right. So if there were just one or two people who didn't know how to be happy, he'd go and talk to them. But because there are so many, the best way to help them is to actually put up a wall in the middle of the town. That's right. Right. That's the explanation he gives here in this fragment. What a lovely thing to do. So Diogenes was acting on a crucial idea in Epicurus, that in order to live wisely, it isn't enough just to read a philosophical argument once or twice. We need constant reminders of it, or we'll forget. When we're encouraged to go shopping by bright lights and inviting displays, we're quickly liable to lose sight of our true desires. Only agriculture. So we have to counteract the influence of advertising by creating advertisements which say what we really do need. And that's why Diogenes put up his wall. Inscriptions, and I think they collapsed. The stoa collapsed then. What is this here? This is another very fascinating fragment. The massive limestone wall originally stood right next to the marketplace of the town. Inhabitants shopping in the boutiques of Oynoanda were warned to expect little happiness from the activity. Hedone, happiness. Luxurious food and drinks, says one fragment, in no way protect you from harm. 200 stones. They are spread around. Wealth beyond what is natural is no more use than an overflowing container. Most of the inscriptions. Real value is generated not by theatres and baths and perfumes and ointments, but by philosophy. The doctrines of Epicure. The wall may have crumbled into ruin, but movingly,
the ideas inscribed on it retain their life and their relevance. And it strikes me as a real paradox, really, that you would have had where people are going shopping, they're sort of carrying their shopping, and then on the wall you've got these reminders that shopping is not necessarily going to make you happy. Yes, the letters of the inscription were red, so everyone could see them. Oh, right, so it was all written in red? In red, yes. So in you red really font. could have seen it. I mean, you could have been at the other side of the marketplace. Of course. And you would have seen that there was this basically kind of advertisement almost for Epicureanism on the wall. It must have been a beautiful spot. I mean, to have not only philosophy enlightening you, but also a fantastic view onto the surrounding countryside. Yes. I can imagine it would have been easy to be wise. Not easy, but easier to be wise here. I would have done less shopping if I had this wall and this surrounding. It's a pity they didn't do it more, and that they don't do it today. I think it's a lovely idea. Yes. Wall philosophy. Steve, who's creative, is going to take you. If Epicurus and his followers had been alive today, they wouldn't have been sniffy about advertising. They would have enlisted it for their own ends, and for the same reason that Diogenes built his wall, to counter the constant inducements to go shopping, with some equally visible inducements to live philosophically. The first ideas were basically just kind of dry and ironic kind of statements like, shop your blues away. Right. I've come to the kind of place where Epicureans might have turned, the offices of the advertising agency St. Luke's, to get ideas for creating some modern public reminders of how to live wisely. The first idea their creative team came up with was a sarcastic campaign satirising the materialistic messages of most ads. Yeah. It is really powerful, and certainly in production terms it takes a number of difficult... It's very, very cheap. And then even a bit more challenging, be happy with shopping, TV and a yearly holiday. Right, I love that. That really does sum it all up, doesn't it? Yeah. And then finally just culminated, I think, in this thought, which I thought was the strongest, which was fill that void in your life with the product. Yeah, and you'd have sort of shops advertising, shops selling these kind of products, and then this kind of stark reminder that perhaps it's not really going to fill any void. That's brilliant. What else did you find? Probably the most obvious idea was to just take kind of luxury items and goods and just somehow kind of undermine them or show them for being kind of, a bit shallow or a bit kind of, empty inside. Kind of the best example of that, I thought, it was something like this, just taking, a lovely image of a beautiful house and kind of just using the language of kind of advertising, the caveats, kind of batteries not included, and just changing it to happiness not included. Right, no, I really like that. I mean, in a way that says it all, doesn't it? It says, because it keeps that subtlety of Epicureanism, which is, you could be happy in a house like that, but it's not included. Yeah. And I think that's the subtlety. It's not saying you won't be happy in that, which would be sort of Marxism. Yeah. It's just saying it's not included, so you better watch out before you spend all your energies trying to get this house. Unfortunately, philosophers have rarely had much money for advertising campaigns. But imagine a world where instead of being surrounded by adverts selling you watches, cars or fancy holidays, these ads reminded you of how important it is to value friends, to escape the rat race or reflect on your problems, and didn't just use these genuinely nice things to sell you aftershave or aperitifs. It's hard to know whether the people of Oinoanda discovered what they did need and ceased buying what they didn't because of the giant advertisement in their midst. But Epicurus' central message seems, if anything, more relevant to today's consumer society than it did to his own. And there's no reason to believe that happiness is any more included in the many more things we can buy. Of course, putting up one poster in the Trafford Centre in Manchester couldn't on its own turn back the tide of consumerism. And, although shoppers seemed interested in what my ad was trying to say, I didn't see much evidence of people stopping shopping. But the fact remains, we're horribly confused about what could make us happy. If we really knew what we needed, there are few things we'd be desperate to buy.
Epicurus makes us think very carefully about the merits of our own society. Of course, these societies are enormously wealthy. We can buy almost anything we want in a place like this, full of colourful shops selling wonderfully well-produced goods. And yet, what Epicurus wants us to think is, do places like this really provide us with the key ingredients of happiness? And he thought, and I think he was right, that they don't. Happiness may be difficult to attain, Epicurus admitted that, but he insisted that the obstacles are not primarily financial. Vimos como Epicuro foi um filósofo muito valorizado no mundo antigo. Ele fundou uma escola que teve seguidores, o seu jardim, depois teve Hermarco, que foi o seu continuador, teve vários discípulos importantes que construíram, nós vimos aquela parede, né, para deixar a sua filosofia gravada. Infelizmente o terremoto destruiu. E Epicuro é um filósofo relevante para a ética. Ele teve poucas influências filosóficas, digamos assim, que foram duas, basicamente: o atomismo de Demócrito, que é um filósofo pré-socrático também, e o ceticismo de Pirro, né? Pirro, que é um dos maiores céticos do mundo antigo. E a partir dessas influências restritas, né? Não temos influência aqui de outros grandes autores, né? Como Sócrates, Platão. Epicuro quer estabelecer que, para chegar à felicidade, o termo grego é eudaimonia, para a felicidade, bastaria 4 medicamentos, 4 fármacos. Em grego, fármaco é medicamento, quadrifármaco, que são esses. São 4 preceitos, na verdade, né? Remédios, medicamentos para o corpo e para a alma. O primeiro deles: os deuses não devem causar medo. O segundo: não é preciso temer a morte. O terceiro: o prazer é acessível ao ser humano. E o quarto: é fácil suportar a dor. Já bem, são preceitos simples. Não temos que ter medo dos deuses, não temos que ter medo da morte, podemos chegar ao prazer, podemos suportar a dor. E suportar a dor, Epicuro não está falando de coisas que ele não vivenciou. Foi interessante porque antes dele morrer, as últimas 2 semanas, ele teve terríveis dores, tinha doenças na bexiga e no intestino. Ele ficou numa banheira de água quente para tentar minimizar a dor. E semelhante a Sócrates, ele morreu dialogando, feliz apesar de todas as dores, escrevendo cartas a amigos, escrevendo pensamentos, dizendo que ele cumpriu a sua missão, que teve uma vida feliz e que essas dores, esses tormentos eram passageiros, mas que houve de mais belo foi a vida feliz que ele teve, e que as dores, depois que ele morresse, ele pararia de sentir, elas terminariam. Então morreu serenamente. Não é fácil, né, para nós no século XXI, depois do cristianismo, encarar a morte desse modo sereno com que um antigo encarava. Mas aqui a questão é: como o sábio epicurista lida com as dores e com os prazeres da vida? Epicuro diz: é impossível gozar todos os prazeres e evitar todas as dores. Ou seja, a gente não pode, em um banquete, querer comer tudo. Tem que fazer escolhas, tem que ponderar. E também não se pode evitar todas as dores. Todos nós tivemos dores de dentes, dores de amor, etc. Desilusões, paixões frustradas, assim por diante. Mas, ponderando e fazendo escolhas, o sábio pode se colocar acima dos males físicos, porque está convicto, como falei, de que esses males são passageiros, têm curta duração. O sábio, a pessoa sábia, pode ficar sereno e sem dor, é o estado de aponia, o termo grego. Até mesmo a dor que leva à morte, como Epicuro sofreu, pode ser suportada
se tivermos em mente que com a morte tudo termina. Essa é a ideia de Epicuro. Como eu disse, com o cristianismo as coisas ficam mais complicadas com a crença na imortalidade, mas é uma crença que Epicuro não tinha. Ele não tinha medo dos deuses, que os deuses não interferiam na vida humana, segundo Epicuro. Ele diz, né, que aqui é um comentador que reinterpreta Uma, a dor que dura mais tempo torna-se menos intensa porque se torna hábito e por isso suportável. Bem, vamos imaginar uma dor que dura muito tempo, uma dor de dente intensa. Nós ficamos 3 horas com uma dor de dente intensa. Na primeira meia hora ela é terrível. Depois ela é terrível ainda, mas um pouco menos. Lá pela 4ª hora nós estamos quase desmaiando, mas a gente vai se habituando um pouco à dor. Eu não sei até que ponto isso faz sentido, né? Porque até que ponto a gente consegue suportar a dor. Conseguimos, né? Mas é terrível, a dor passa. Mas é uma experiência que nós fizemos, de fato, né? Depois de 5 ou 6 horas, a pessoa que está agonizando, a dor, o próprio corpo ele vai fazendo com que a nossa sensibilidade diminua, né? Tem um processo psicológico aí. Mas o que Epicuro quer dizer é o seguinte, que a dor física não pode impedir que nós tenhamos a paz da alma, a serenidade interior. Isso é o que importa. Em termos positivos, nós temos que escolher os alimentos certos para o corpo e para a alma. É preciso calcular, ponderar, quando se deve abraçar a dor e quando entregar-se aos prazeres. Tem até um relato de que um jovem foi Epicuro, disse que estava apaixonado e queria se aventurar numa paixão, estava louco, né? Estava apaixonado e queria se entregar aos prazeres físicos, ao prazer sexual. E o que Epicuro respondeu: se esse é o teu maior desejo, te entrega a esse prazer, ao prazer sexual, mas cuida para que ele não te escravize, para que ele não te domine. Então isso ele diz. Então Epicuro não é alguém que diz, não, pegue um chicote e renegue o prazer físico, porque a dor vai ser maior que o teu prazer. Não, ele está querendo que se tenha prazeres físicos, mas que esse prazer físico não seja, não escravize a nossa vida. Mas o mais importante para Epicuro são os prazeres calmos. Epicuro incentiva para que cada um cultive pensamentos positivos, lembrando das coisas boas do passado, para criar boas disposições interiores ligadas ao bem-estar físico, então a saúde do corpo e da alma. E ele diz, a ausência de perturbação, ataraxia e de dor são prazeres estáveis. Então vejam bem, o maior prazer para Epicuro é não ter dor, é libertar-se das dores. Ao contrário, o gozo e a alegria produzem prazeres em movimento, por sua vivacidade. Os prazeres físicos, os prazeres do corpo, não são aqueles que Epicuro mais estima. Tem que cuidar para que eles não causem danos à alma. Ele diz também, cito Epicuro, sempre se produz prazer quando a dor é suprimida. O prazer tem como condição necessária e suficiente a supressão da dor, mas em si ele é perfeitamente positivo e real. Aqui está um ponto que Schopenhauer e Nietzsche discordam. Schopenhauer vai dizer que quando uma dor é suprimida, quando um prazer é satisfeito, nós temos o tédio. E nós sempre precisamos desejar algo, ter novas dores, novas satisfações para poder fugir do tédio. Mas Epicuro acha que, suprimindo a dor, nós temos bem-estar, saúde e sentimos prazer com isso. Para concluir, então, a ética de Epicuro, ela tem como base o prazer e a dor. O prazer e a dor são critérios de valoração, de avaliação do que é bom e do que é mal. Então, é bom o que causa prazer, o que traz felicidade, e é mal o que traz dor, o que traz sofrimento. Por isso, na Carta a Meneceu, que é a principal obra que Epicuro trata da vida feliz, ele diz: o prazer é o princípio e o fim da vida feliz. O prazer
é o princípio e o fim da vida feliz, está no centro. A virtude o que é? É um meio para se chegar ao prazer. E aqui a virtude é uma, mas tem 4 etapas, que seriam 4 virtudes, na verdade. A primeira delas é a frônesis, a prudência, a inteligência, que é valorizada também por Platão, Aristóteles, por muitos filósofos, que é um meio de como usar as nossas faculdades para ter a virtude e para bem agir. O logismos, o calculismo, também se depreende. Todo bem e todo mal só existem em nós, na sensação. É preciso calcular o que vai nos trazer prazeres e felicidades. A sofrosina, o autodomínio, essa é uma virtude que também no mundo antigo, em geral, valoriza. E, por fim, a justiça, evitar que haja prejuízos recíprocos entre os seres humanos. Então, aqui a ideia é que de todas as coisas que a sabedoria nos oferece para a felicidade da vida, a maior é a amizade. Então, Epicuro valoriza aqui a amizade como sendo uma fonte de felicidade. Por isso, no seu jardim, o mestre do jardim, como é chamado também, ele valorizava muito o retiro, o círculo de amigos, em que jovens, velhos, nessa espécie de sanatório moral, buscavam uma vida feliz, a cura para os males do corpo e da alma. Então, essa é o que há de semelhante em Nietzsche e Epicuro, é a busca pela liberdade interior. Em Epicuro, a liberdade de espírito em Nietzsche, ou seja, são coisas semelhantes. Epicuro é uma sabedoria de velhos, quando ele diz: a maior sensação de prazer possível reside na libertação de tudo o que causa dor, como falei antes. As virtudes, segundo Epicuro, elas crescem juntamente com a vida prazerosa, e a vida prazerosa não pode separar-se das virtudes, senão nós recaímos em vícios e os vícios vão nos trazer sofrimentos. Essa é a ideia. Mas é uma sabedoria para velhos porque o prazer maior está em libertar-se das dores. Nietzsche é diferente porque ele busca uma sabedoria jovial. Ou seja, para Nietzsche, o maior prazer possível está na busca do aumento de poder, do sentimento de poder, do poder sobre si, sobre os outros e sobre a natureza. É o que a gente vai falar nos anos seguintes, a vontade de poder. Mas aqui basicamente o que importa é o poder sobre si mesmo, o autodomínio e a autossuficiência. E as virtudes do espírito livre, Epicuro concorda até certo ponto, para Nietzsche seriam a honestidade, a solidão, a perspicácia, que é semelhante à prudência, a coragem e a simpatia. Essas seriam as virtudes principais. E para concluir, queria colocar que a diferença principal de Nietzsche e Epicuro está no modo de conceber a relação entre prazer e dor. Epicuro concebe o prazer e dor com aquela psicologia básica, restrita do mundo antigo. E Nietzsche já vive no século XIX, em que a psicologia começa a ter grandes avanços e a relação entre prazer e dor começa a ficar muito mais complexa. E aqui eu cito principalmente a questão do evolucionismo, Darwin, a seleção natural, que Darwin coloca que o modo como nós sentimos prazer tem a ver com a evolução das espécies, os primórdios e da vida em sociedade. Então a simpatia, essas virtudes todas, têm um longo passado animal. E Nietzsche tem um amigo chamado Paul Rey que ele vai investigar como os sentimentos morais eles nascem do prazer e da dor. Então é um outro modo de considerar o prazer e a dor do ponto de vista da ética, dos sentimentos morais. E queria dizer que Nietzsche está preocupado em construir uma arte de viver, fazendo uma transição
do mundo da religião antiga para o mundo da arte e da arte para o mundo da ciência. Nietzsche quer construir uma ciência filosófica libertadora, que tivesse o foco na vida humana, mas é uma ciência que tem um caráter artístico, que favoreceria novos modos de pensar, de sentir e de agir. E o que importa, então, é esse modo com que Nietzsche vai tratar a psicologia, a observação psicológica e a história, como o ser humano evoluiu, como o prazer e a dor, eles sempre tinham como meta trazer para o ser humano uma vida melhor. Busca-se o prazer e foge-se da dor, Nietzsche concorda. Mas onde está o prazer superior para a vida humana, aí é que está a diferença entre Nietzsche e Epicuro. E o modo como Nietzsche vai construir esse novo modo de viver, que novas formas de prazer e de vida feliz podemos ter, é que vamos tratar nas aulas seguintes, em Nietzsche e em Foucault. Então, eu concluo que, para Nietzsche, a psicologia e a história fornecem condições para criar novas formas filosóficas de cuidado de si, para uma espécie de terapia filosófica. Nietzsche encontra em Epicuro uma concepção de filosofia enquanto arte de viver. Para chegar a ela, essa arte, é preciso antes compreender bem os sentimentos de prazer e desprazer nas ações. E é isso que Nietzsche vai fazer ao longo de sua carreira filosófica.